Olá, gente, boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live Diálogos, né? Essa de hoje é a última dessa primeira edição, né, do projeto, e nós estaremos recebendo o professor Emanuel Souto, né, para uma conversa aqui sobre o futuro da escola, o que que nos espera pós-pandemia, né? Quais são as reflexões necessárias para esse momento, né? Então eu vou chamar o professor Emanuel Souto para a gente já começar essa conversa, né, tão esperada. Tá, tem gente dizendo que tá ansioso aí, esperando, né? Todos nós estamos e iremos começar. Deixa eu chamar aqui agora para ele. Vamos aguardar a entrada. Já agradeço a presença de todo mundo. Oh, boa noite! Tudo bom? Tudo bem? Como é que você está? Tô bem, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né, para estar com a gente hoje, participando aí da live Diálogos, né? Estamos ansiosos e ansiosas aí para ouvir, né? Eu Para também. aprender com você. Eu só tenho a agradecer, né, pelo seu tempo e pelo compartilhamento aí de tanta coisa boa que eu sei que vai vir, né? Todo mundo conhece o professor Emanuel Souto. Eu tive a honra, né, de tê-lo como professor lá na UFPE, Centro Acadêmico de Vitória, desde o primeiro período, né? Então a gente construiu vários trabalhos, pesquisas, né? Meu orientador foi e é, né? Meu orientador continua sendo sempre. Eu sigo aprendendo com ele, né? Como profissional, como pessoa. E é por isso que a gente treme na base, né? Fica nervoso, ansioso, porque realmente é uma honra te ter aqui hoje, né? Te ouvir matar um pouquinho a saudade. Eu também fico muito feliz. Tá me ouvindo bem? Então, sim, Eu que fico feliz em poder participar desse projeto que é seu, que você criou com tanto carinho num momento tão difícil, né, que a gente está vivendo. Uma proposta tão interessante. Acho que aqui a gente está, mais que conversando, a gente está juntando pessoas, né? E eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente vai tirar de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? A possibilidade que a gente tem de, mesmo distantes, estar juntos, né? Fazendo coisas interessantes, falando de coisas interessantes, sem perder a esperança e com vontade de ressurgir pela educação. Eu acho que o seu projeto... Suelen fez uma elegiazinha, né? Aquela história de contar um pouquinho. E eu também tenho que contar um pouco da minha relação com você. Uma daquelas alunas que a gente sabia já desde o começo que ia ser uma excelente professora, né? Eu fico muito, muito feliz em ver tudo que você produz e ver o amor que você deposita nas coisas que você faz, sua dedicação, o seu empenho pela educação, especialmente pela educação pública, né? E eu acho que a gente precisa mobilizar cada vez mais pessoas para fortalecer a educação, a escola, a formação de sujeitos. É isso. muito obrigada, né? Eu fico emocionada com as tuas palavras. É importante também ouvir, né? A gente tem se dedicado a ser um bom professor porque você nos inspira, né? E às vezes eu até conto a você, né? Em situações que acontecem no dia a dia, a gente lembra dos ensinamentos, né? E tentar honrar tudo isso que a gente aprendeu. O pessoal está pedindo para você se posicionar um pouquinho mais Para para cá? lá, Para cá? centralizado. Eu acho que Teu agora. lado da franja, Suelen. Isso, desse jeito. Eu tenho que ter a franjinha livre aí para Isso é a gente uma começar. coisa que todo mundo está falando aqui. Primeiro, agradecer a participação dos ex-alunos. Tem muito ex-aluno entrando. O pessoal do Paulista, Sim, sim. né? O pessoal do Paulista, tem gente de Jaboatão, tem gente de Bom Jardim. E eu fico muito feliz em poder estar vivendo isso aqui com vocês hoje, fazendo essa conversa com Suelen sobre escola, sobre o futuro. Quando ela me propôs, quando ela me chamou para a gente fazer essa conversa, é, ela sugeriu, ela pediu, me deixou muito à vontade para propor temas, né? E eu disse, ó, Sueli, vamos fazer uma coisa bem interessante. Vamos dizer que a gente sabe o que vai acontecer com a escola
depois que isso tudo passar. Vamos tentar dar um recado de esperança. Tem tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, tanto pessimismo no ar, né? Tanta gente, inclusive, conspirando para que as coisas deem errado. Eu disse, não, vamos dizer que a gente sabe o que vai acontecer, vamos falar de esperança. E não tem como falar de esperança sem falar na escola, né? Sem falar no chão da escola, do chão da escola, né? Que é onde tudo acontece, que é de onde as forças transformadoras brotam. E essa é a minha esperança, é que a gente hoje aqui possa, junto com todo mundo que está entrando, falar de uma escola que é capaz de transformar, que é capaz de reacender a nossa esperança, de construir um novo mundo, que eu acho que a gente vai sair daqui para construir um novo mundo de fato, de novas relações, de novos processos, passando essencialmente pela escola. E eu acho muito importante a gente estar fazendo e falando nisso hoje, porque a gente vem percebendo uma campanha nefasta para descredibilizar a educação, para descredibilizar a educação escolar, para tirar a força do conhecimento em suas diferentes formas, inclusive do conhecimento científico, né? A gente tá vivendo um momento muito complicado, já antes da pandemia, né? Sem nenhuma. A gente já vivia um momento muito complicado antes da pandemia. Quando a gente fala de escola, quando a gente fala de educação, a gente já tinha um prenúncio aí de tempos difíceis. E a pandemia, ela acentuou, né, tudo isso. Ela colocou uma lupa imensa nas relações, nos processos e na necessidade das pessoas questionarem o que é normal, né? Questionarem seus modos de vida, questionarem sua relação com a natureza, questionarem o papel e a importância da escola, que é um outro grande legado que a gente também vai falar sobre isso. Acho que a gente vai sair com a escola fortalecida, e não é porque pai está sofrendo que a criança está em casa, não. Tá? Não é porque pai está sofrendo para estar com pai, mãe, família, não é porque a família está sofrendo para acompanhar as atividades que a escola está propondo aí. Não é só por isso, não. É porque a gente vai sair fortalecido enquanto instituição escola, enquanto espaço de produção de conhecimento, enquanto espaço de construção de relações, enquanto espaço de vida pulsante. Que a escola é isso. Exatamente. Assim, eu acho que é uma mudança mesmo, né, de percepção das pessoas sobre o papel da escola, né? Muitos tinham questionado, né, sobre a importância da escola e nós sofremos vários ataques, como você também já colocou, né? Os profissionais da educação, de um modo geral, sendo rotulados, sendo criticados, né? A educação sendo sucateada, mas agora também a gente tem uma visão, né? É aquela história de sair da ilha para ver a ilha, né? E aí eu acredito que está acontecendo muito isso com os profissionais, com todos que fazem educação, né? De pensar novos caminhos e, na verdade, encontrar forças e a relevância da educação. Só para a gente continuar no padrão, né? Contigo não tem padrão, né? Eu já disse isso. Mas geralmente eu faço um pouquinho da apresentação, né? Das pessoas, levando em consideração o currículo Lattes, que a gente sabe que você transcende o Lattes, mas a gente precisa registrar, né? O professor Emanuel Souto, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória, né? É doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, do MATEC, UFPE. Possui mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em Gestão da Educação Pública pela UFPE, né? Graduação em Licenciatura em Biologia pela Universidade de Pernambuco. Dedica-se atualmente a atividades docentes, a pesquisa e extensão na UFPE, pesquisa as seguintes áreas, né? Meio ambiente, ecologia, ensino de ciências, metodologia do ensino superior, e, em paralelo, também atua como gestor educacional em redes públicas de ensino, onde desenvolve atividades de formação continuada, projetos e programas destinados à renovação das práticas pedagógicas e políticas voltadas, né, à aprendizagem. Só um resumo, né? Você é gigantesco, e hoje viu um caso de amor com a Rede Municipal de Ensino do Paulista, que me recebeu, que me acolheu. Exatamente. A gente tem acompanhado, né, com muita alegria o trabalho que vocês têm desempenhado lá com tanta garra, né, e determinação. Verdade. Então, feita a apresentação, te agradeço, né, mais uma vez, e é por isso que você tem tanta propriedade de falar da escola, né, porque você vive a escola, nos diferentes contextos, situações e realidades, e mais do que isso,
é uma referência para a gente, porque você sempre acreditou na educação, né? E sua fala, ela vai exatamente fortalecendo a sua prática, né? Não são coisas antagônicas. Então, vamos começar esse bate-papo aí. O nosso tema, né, foi essa escola, né? O que será, né, da escola depois que tudo isso passar? E aí a proposição de algumas reflexões, né, sobre esse momento e pós esse momento. Então, nós estamos vivenciando uma crise de paradigmas, uma crise de percepção que a gente já comentou, né, que foi evidenciada pela pandemia, mas que na verdade ela já vem silenciosamente ao longo dos nossos dias no cotidiano escolar. Então, a primeira pergunta ela versa exatamente sobre isso, né? A escola em tempos de crise. O que será dessa escola, né? O que é essa escola? E o que vai ficar dela quando tudo isso passar? Ou o que vai surgir dela quando tudo isso passar, né? Fomos realmente surpreendidos por essas novas demandas formativas, por esses novos desafios, por esses novos contextos de aprendizagem? Perguntona, hein? Difícil, velho. Ó, eu tenho a impressão que eu sempre disse isso. A gente vivia uma relação com a escola que a gente sabia, principalmente os professores, nós professores, a gente sabe que a escola precisa mudar, a gente sabe que a escola ela precisa ressignificar o seu papel, a gente sabe que os alunos, a sociedade de hoje traz novas demandas, né? Essa geração Z, essa geração que já nasceu hiperconectada, essa geração que multitarefa, essa geração que sente a necessidade constante de ver o professor apontando mais do que conteúdos, mas trazendo significado, trazendo sinais de como aquilo que está sendo produzido ali, aquilo que está sendo construído ali vai ter impacto direto na vida cotidiana, vai ajudar aquele menino a ser uma pessoa melhor, a ser um sujeito melhor, a viver melhor com o outro. Mas a gente não... Eu acho que poucas ações sistemáticas, lógico, existem muitos projetos individuais, projetos de escola, até alguns projetos de rede, mas falta alguma coisa mais orgânica, sabe? Uma coisa mais de projeto de escola. Eu acho que na educação brasileira, eu tava antes de... Eu sou difuso, viu? Antes de continuar com a minha resposta, parece que eu estava me preparando para essa pandemia, para esse momento, Sueli. De janeiro para cá, eu consegui, depois da seleção do doutorado, fazer a leitura de 3 livros que eu queria apresentar aqui, de forma muito rápida, mas que são 3 livros que, de certa forma, estão me ajudando a entender tudo que está acontecendo e a pensar nessa escola que a gente tem construído e que a gente precisa acelerar esse processo. Quando eu falo de acelerar na perspectiva de que essas necessidades são urgentes, de que a gente precisa rediscutir o currículo, precisa mais do que rediscutir o currículo, a gente precisa fazer esse currículo tomar forma, esse currículo chegar de fato na prática docente, se materializar através da prática docente, da prática escolar, do projeto de escola que a gente quer construir. E aí, antes de tudo isso estar acontecendo, eu estava fazendo a leitura, consegui ler 3 livros. Esse livro aqui, que é de um filósofo alemão, que foi uma amiga de Paulista que me deu, Leia. A gente viu essa referência numa viagem. Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Ele é coreano, mas é todo baseado na filosofia alemã. Esse segundo aqui, País Mal Educado, do Daniel Barros. O Daniel Barros, ele é jornalista, ele é especialista em educação, ele ganhou inclusive o Prêmio ESSO 2014 com uma matéria sobre educação. Ele traz um panorama das escolas, especialmente das escolas públicas, e desse descompasso, né, que há entre o público e o privado, e enfim, os abismos sociais que se materializam de alguma forma também na escola. E o terceiro livro, não acadêmico, que eu consegui ler até então, até o finalzinho de março, foi esse aqui, O Dilema do Porco-Espinho. Como encarar a solidão. Mas vê que título sugestivo. O Dilema do Porco-Espinho, do Leandro Carnal. Como encarar a solidão.
E aí, é, esses livros me prepararam para esse momento. Por incrível que pareça, me prepararam para esse momento de reflexão, né? Na sociedade do cansaço, a gente vem aquela história de que assim, não, a gente precisa, a gente está vivendo um momento em que antes, vê que coisa engraçada que ele fala, antes a gente vivia sobre a falsa ilusão de que a ameaça era uma ameaça bacteriológica, era uma ameaça viral, e hoje a grande ameaça ela é neurológica. A grande ameaça social é neurológica. E, de fato, né, se a gente for ver a quantidade de profissionais que estão na escola, adoecendo na escola, né? Exatamente. Né? As síndromes, enfim. E esse outro, do Leandro Carnal, fala da coisa da... Ele faz ele discorre sobre uma relação estabelecida, uma analogia que o Schopenhauer traz sobre o porco-espinho, né? Que diz assim, fala da história de que o porco-espinho, ele no frio, né? No inverno, ele tem que se aproximar para não sentir frio. Só que quando ele se aproxima para não sentir frio, eles se espetam, então ele se afasta. Então ele fala da importância de estar junto e de estar só. E aí ele traz uma lição importante, assim, que a gente tem que aproveitar esse momento de solitude, de solidão, para a gente se conhecer, para a gente também se conhecer. E aproveitar também para pensar em quando a gente está junto. E é pensando nesse em quando a gente está junto que eu faço a conexão com a escola. Porque a escola é o lugar de estar junto, né? De relação, de troca entre sujeitos, entre pessoas, entre mundos. E quando você me pergunta o que será da escola, o que vai ser da escola, eu acho que a gente vai passar uma fase turbulenta de retomada, né? A gente vai passar por essa fase de retomada aí, segundo semestre, expectativa, nada oficial, depois do mês de julho, agosto, a gente vai ter esse desespero, né, legal de ter que cumprir as 800 horas, mas muito mais importante do que isso é estar pensando em como vai ser essa volta, como vai ser essa escola, que tipo de estrutura a gente vai montar enquanto profissionais, enquanto gestores educacionais, para receber esses alunos, para receber essas famílias, para receber esses professores. E muito mais importante do que a gente se preocupar com o volume de horas, entendo, existe um requisito legal, mas muito mais importante se preocupar com tudo isso é se preocupar com essa escola recebendo e acolhendo essas pessoas, né? Pensando no que a gente vai fazer para garantir novas oportunidades de aprendizagem, para garantir novos espaços de formação para o professor, que está se vendo obrigado a mergulhar nas tecnologias, né, nas novas tecnologias, principalmente nas tecnologias digitais, né, para minimizar o impacto desse momento de isolamento. Né? Eu vejo muito professor desesperado, tendo que aprender a fazer vídeo, tendo que aprender a utilizar o Google Classroom, né? A fazer atividades online, enfim, a participar de reuniões virtuais. Eu acho que esse professor sentiu agora que essas ferramentas elas têm potencial, elas podem ajudar e os alunos eles recebem isso muito bem, os que têm acesso, que é um outro problema, né? Que é um outro Exatamente. problema, né? A gente tem uma parcela significativa de alunos que não têm acesso e que mesmo tendo acesso eles não conseguem aproveitar pedagogicamente dessas alternativas, né? E aí a gente vê, né, a importância de se repensar essa escola, mas se repensar essa escola com planejamento, com coração, com propriedade, com disponibilidade para a gente seguir, né? Seguir adiante. Eu estava ouvindo hoje um webinário e conversando hoje, eu tive algumas reuniões, foram só quatro reuniões Nossa. hoje, 4 reuniões. E terminei com um webinário do webinário Todos pela Educação. E eles um representante do Conselho Nacional da Educação, me foge a memória, falou de que assim, que não adianta a gente se angustiar, não adianta a gente se angustiar, porque os efeitos de tudo isso não serão diluídos num curto espaço de tempo. Vai levar tempo. A gente vai levar tempo.
né? Não adianta se angustiar. Aí sou eu que estou dizendo. Não adianta se angustiar, porque nós todos terão prejuízos. Todos terão prejuízos. Todos terão prejuízos. Ninguém vai sair ileso, né? Beleza. Ninguém vai sair ileso disso. E eu não estou falando só das perdas dos entes queridos, das pessoas que a gente conhece. Eu estou falando do tempo, eu estou falando do aumento dos abismos sociais, porque num país como o Brasil, né, naturalmente a gente vai ter um descompasso, né, maior entre as classes, porque, obviamente, alguns vão sentir mais, outros vão sentir menos, mas todos vão sentir, né? Mas eu não quero desandar para essa coisa que está se projetando aí, de sofrer além do que a gente deve, sabe? Eu acho que a gente precisa encarar tudo isso com esperança. A gente vai ter prejuízo, mas a gente vai vencer. A escola vai conseguir. E a gente vai, sim, transformar esse mundo pela via da educação. A gente precisa acreditar nisso. Principalmente os professores. Esse é um recado que eu digo sempre para os meus alunos. Dizia antes, e hoje vou dizer mais que nunca, com mais força, com mais vontade. A gente precisa, quem faz a educação precisa acreditar na educação. A gente precisa acreditar na educação. A gente precisa acreditar no poder transformador da escola. E vai ser na escola que a gente vai trabalhar para minimizar todos esses prejuízos, sabe? Vai ser numa escola mais eficiente, mais eficiente na perspectiva de garantir aprendizagem, oportunidades de aprendizagem. Vai ser numa escola que vai ter que encontrar alternativas para trabalhar com as deficiências que já existiam antes da pandemia, em dar oportunidade, em ampliar tempo, mas ampliar tempo desse aluno na escola com qualidade. Vai ser na escola que vai ter que pensar em atividades remotas, mas atividades remotas que atendam a todos os alunos. Porque não adianta pensar em atividades remotas que atendam a grupos, né? Tem que ser para todo mundo, né? Tem que garantir oportunidade para todo mundo. E, nesse contexto, o professor é uma figura fundamental. Nós, professores, somos figuras fundamentais. É verdade. Quando você fala a questão, né, a necessidade da esperança, né? A gente faz um link também com a motivação, né? E nós estamos vendo o esforço desses profissionais, né, em, de repente, desenvolver, né, habilidades para lidar com esses novos requisitos, essas novas estratégias. E aí muitos estudantes até já perguntaram, né, se quando a gente voltar, vai continuar usando esses mecanismos, né? E eu lancei para eles, a seguinte questão, né? É muito bem-vindo utilizar, mas não esqueçam que a educação é um processo de mão dupla, né? Verdade. Está dando certo, entre aspas, né, para aqueles que estão conseguindo acessar, né? Lógico que não 100%, mas é um esforço coletivo, não é só o professor, não é só o estudante, né? Os dois aí estão buscando aprender coisas novas e se esforçar nesse momento, né, de distanciamento físico, mas de conexão virtual, vamos dizer assim. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Trabalhar com as pessoas essa nova visão de mundo, né? Todos nós seremos impactados, como você bem colocou, né? Em diferentes esferas emocionais ou psicológicas ou até na construção do conhecimento. Mas o importante é que a gente não perca, né, a esperança no sentido de colocar em prática aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente precisa, né, alterar nesses contextos educacionais. Quando você colocou a questão da ausência, né, dos estudantes nesses ambientes, né, eu tenho muitos estudantes que moram no campo, que não têm celular, que não têm internet, que estão afastados desse processo, né? E muitas vezes eu já me questionei, conversei com outros colegas. A gente luta tanto para que a educação ela seja transformadora, né? Que ela seja um espaço de acolhimento e que essas pessoas tenham suas vidas transformadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está atuando como um elemento fortalecedor de abismos, né? De certa maneira. Isso é bem crítico, né? A gente está fortalecendo a exclusão porque precisa atender a determinadas exigências.
mas que a gente não perca a esperança, né? Que a gente se fortaleça para poder fazer a educação ser diferente e ser alcançada, ser transformadora, ser crítica, né? Para todos que estão envolvidos nesse processo. Eu já falei que você atua, né, na formação inicial e formação continuada, nesse processo de formação docente, né, de um modo geral, desde as secretarias até a universidade, diversos programas. E aí agora eu vou perguntar para Emanuel, professor universitário, né, e professor formador aí. Qual seria, né, o principal desafio enfrentado para formar esses profissionais da educação? Seja na perspectiva inicial ou seja na perspectiva continuada. E quando eu falo formar, eu estou falando formar esses sujeitos ou oportunizar a ele experiências formativas, né, que de certa forma os preparem para situações do cotidiano escolar, do chão da escola. Né? Eu não estou falando só de crise de pandemia, não. Eu Claro. estou falando da diversidade, né, de situações que a gente enfrenta. E aí, como a universidade, como os programas de formação continuada, eles podem ser é, estruturados ou reestruturados para contemplar essas demandas formativas. É um desafio grande. É um desafio grande, é um desafio, como você me colocou aí, já posto muito antes de tudo isso, né? Tudo isso está acontecendo. É, tem muito professor ouvindo a gente agora, né? E tem aquela história, é, todo mundo já sentiu, eu falo agora é o professor formador de professores, mas é o professor também, que teve uma trajetória longa na educação básica. É, todo mundo já teve aquela sensação de quando pisou no chão da escola, teve que enfrentar a escola, assim, meu Deus, não fui preparado para isso. Não me falaram que essa escola existia. Não é verdade? Todo mundo já É sentiu isso. verdade. Onde é que eu vou, como é que eu vou resolver essa situação agora? Não ensinaram isso, não vi isso em didática, não vi isso em metodologia, não vi isso em avaliação, não vi isso em gestão. Como é que eu faço? Eu acho que a gente precisa, na formação inicial, conectar mais a universidade à escola. Eu acho que existe um lastro aí, uma distância, na verdade, ainda existe uma distância muito grande entre o que se propõe na universidade, na formação inicial, e o que a escola precisa, o que a escola de hoje precisa, necessita, né? Esse descompasso, ele se acentua à medida em que, por exemplo, a gente vai e analisa, por exemplo, os programas de formação inicial, Suelen, e a gente encontra pouquíssimas disciplinas falando sobre o uso de Isso. tecnologias digitais na licenciatura, por exemplo, muito pouco, né? Alguns casos, alguns professores que, né, eu estou recrutando a história da tecnologia porque está muito evidente hoje, né? Sim. Tem muito professor se reinventando, mas também tem muito professor desesperado, tem muito professor trabalhando muito mais do que, né, com atividades letivas regulares, exatamente porque Isso. está tendo que se ajustar a essa nova ordem. E essa nova ordem ela já estava posta. Porque o meu aluno ele é um nativo digital, porque o meu aluno ele é um sujeito já imerso, é um sujeito que produz conteúdo, é um sujeito que domina as ferramentas, né? Então, essas demandas elas já estavam postas, como outras demandas. Por exemplo, currículo. A universidade demorou, e você sabe disso, a reconhecer a força, por exemplo, da BNCC. Houve uma resistência, né? Por fatores diversos, tem, logicamente, não é uma unanimidade, nem pode ser unanimidade, mas existia uma proposta curricular sendo, uma proposta não, é um referencial curricular, né? Uma base curricular sendo definida, trazendo lá, né? Como eixos centrais, por exemplo, as competências socioemocionais, e pouco se discutia sobre isso na universidade. Ainda pouco se discute sobre como trabalhar
o desenvolvimento de competências, das competências socioemocionais. A gente hoje tem participado de algumas discussões, tem visto, né, tudo isso. E essas fragilidades que a gente vai sentindo na formação inicial, elas se potencializam à medida em que a formação continuada também não consegue preencher essas lacunas. Também não consegue preencher essas lacunas. E aí, sabe, eu insisto na necessidade. Infelizmente, eu tenho sofrido muito, porque eu também não vejo nenhuma sinalização vinda do governo federal, especificamente do Ministério da Educação, uma sinalização positiva, né? Que traga, por exemplo, esperança de renovação dos programas de formação inicial de professores, sabe? E aí, assim, não sei, aí me bate um pouquinho de desespero, não desesperança, porque quem tinha que estar coordenando tudo isso não tem competência para, não tem compromisso com, não acredita, sabe? E aí a gente também está passando, vai sofrer um pouquinho, sabe? Eu acho que as instituições precisam, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, com a escola, né? As instituições precisam buscar iniciativas próprias nesse momento, principalmente aqui no Brasil, sabe? Então, assim, buscar novos caminhos para discutir formação inicial. As redes de ensino precisam oportunizar formação continuada para os professores, aproximando essa formação continuada do trabalho desenvolvido na escola. É uma coisa que eu disse sempre tenho dito lá em Paulista. A formação continuada tem que ser entendida ali, na escola. A gente tem que fazer formação continuada numa perspectiva de gerar acompanhamento, de fazer com que o professor perceba o apoio ali, sabe? Mais próximo, trazendo experiências que funcionaram, experiências bem-sucedidas, experiências que impactaram positivamente na aprendizagem. Porque tem muita coisa boa acontecendo na escola. Tem muita coisa boa acontecendo na escola. E aí a gente precisa, né, conectar esses saberes, a gente precisa fortalecer as redes, né? Existem instituições privadas que, na ausência do poder público, ocupam um espaço vazio. Mas a gente não pode também ficar refém dessas instituições privadas. É uma coisa que eu digo sempre. Não adianta, não dá para uma rede ficar refém, para uma escola ficar refém de instituição privada. Você precisa criar sua identidade pedagógica, você precisa criar sua estrutura formativa, sabe, com força, com robustez, para que o professor ele consiga, a partir do que é desenvolvido, a partir do que é construído ali em conjunto com ele, encontrar alternativas metodológicas que produzam, que garantam aprendizagem. Exatamente. Essa questão da formação continuada, né, ela mexe muito. Você sabe que eu sou apaixonada pela formação continuada, pesquisa, né, e tudo. E culpa sua também ter me apresentado, né, esse campo de pesquisa também. E a gente se questiona muito sobre a relevância que essas formações elas podem ter, né? Eu estava, inclusive, conversando com um grupo de pesquisadores ontem e colocando essa questão. Muitas vezes a formação continuada ela é fragilizada porque não é pensada no contexto da escola, né? E aí eu tenho sujeitos que estão fora daquele universo, que se sentem, né, como detentores do conhecimento de modo suficiente para chegar e apresentar uma receita pronta. Formação continuada não é isso, né? A formação ela precisa levar em consideração as demandas, as necessidades, né? Os problemas que aqueles profissionais estão enfrentando. Eu acho que o grande X da questão é a escuta docente, né? Quando esse professor ele é colocado nesse contexto de participação, né, de integração, há um novo olhar e há um novo resultado. Como você coloca, tem muita coisa boa sendo feita e muita coisa boa que não é publicizada, né? Então, muitas vezes, os resultados negativos, eles ganham força porque os positivos são silenciados, né? Não, porque então, quer, que a gente possa... quer, inclusive, que os resultados negativos ganhem força. Gente, exatamente. Resultado, eu nunca vi, ó que eu tenho, vou contar os anos não, eu nunca vi
o que aconteceu no início desse ano, o governo comemorando os resultados pífios no PISA, o governo celebrando resultados, sabe, pífios no PISA. Como assim? Sabe? É estranho ver tudo isso. Quando você diz para mim, a formação tem que estar conectada com o fazer pedagógico do professor. O professor precisa, do mesmo jeito que o aluno pergunta, para que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender isso? O professor também sente isso. Depois daquilo que foi para uma reunião, diz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Fulano está falando de uma escola, continuam falando para mim de uma escola que não existe. Então, ele tem que se enxergar naquilo que está sendo, mais do que se enxergar. Ele tem que perceber que ele é sujeito construtor daquilo ali que está se definindo como formação. Ele tem que, a gente tem aquela palavrinha, ele tem que sentir-se parte, a gente tem que, enquanto agente de formação, despertar o pertencimento, sabe? Reconhecer-se naquilo ali que está acontecendo. E aí, os canais de escuta, sabe? Os canais de participação docente, a construção coletiva, a construção colaborativa, Sueli. Eu também tenho muitas restrições com relação à formação inicial, porque não sei se vocês percebem isso, você que está pesquisando isso no seu doutoramento, ela ainda é muito isolada na própria universidade, né? É tudo muito distante. Existem poucas possibilidades de conexão, de integração entre os sujeitos que estão trabalhando ali naquela formação inicial. E aí esse professor sai da universidade, vai para a escola, e nessa escola ele não consegue construir, por exemplo, práticas integradas, ele não consegue, ele continua trabalhando sozinho. Ele continua fazendo sozinho. E aí é uma coisa que eu tenho pensado muito, inclusive na minha pesquisa, nisso, na necessidade de trabalhar essa formação com sentido para o professor e de mostrar para o professor que mesmo ele estando na sala de aula sozinho, aquela prática ali está impregnada de todo mundo que está na escola. Porque o mais importante que você pensar na sua prática, eu vou insistir nisso, a gente precisa pensar no projeto de escola. A sua prática, ela está dentro de um projeto de escola. E aí a formação continuada, ela tem que estar conectada com a prática do professor e com esse projeto de escola. Esse projeto de escola. Essa visão do conhecimento, né? A gente fragmentou isso em caixinhas e hoje tem essa imensa dificuldade, né? Quando você coloca essa solidão da formação inicial, ela parece muito um estímulo à competição, às vezes, né? Então, eu, enquanto sujeito de formação inicial, eu não me sinto à vontade para compartilhar uma ideia, porque olho o colega que está ali ao meu lado como um concorrente, né? E, na realidade, não é assim. Na educação, quanto mais diálogo, né? Quanto mais troca, quanto mais fortalecimento, quanto mais pertencimento, né? Diferentes resultados a gente vai conseguir obter, né? Então, eu acho que quando o professor ele se vê como um sujeito histórico, né? Um sujeito contextualizado de formação, que tem um impacto ali naquele contexto que ele atua, ele começa a atuar de modo diferente, né? Ele começa a encontrar caminhos diferentes para solucionar problemas que muitas vezes são antigos, né? E ele consegue ver no outro o amparo que ele precisa, né, para fazer se materializar uma ideia, né, para vivenciar um novo projeto, para encontrar alternativas para sanar os problemas de compreensão daquele grupo ou daquele determinado aluno. Eu acho que quando se conversa, né, quando se tem uma prática diferenciada e uma visão diferenciada sobre isso, o trabalho é diferente. Ontem eu vou abrir um parênteses, né, para mandar um abraço para todo mundo da minha escola também. Escola Felisberto de Carvalho, né? E ontem eu estava exatamente conversando, né, com o Michele e com o Gil sobre essa questão, né, do pertencimento e sobre os desafios que a gente enfrenta na escola, porque quando eu falo da SFEC, eu falo de modo apaixonado, né? E às vezes as pessoas pensam que é só, eu estou romantizando, e que a gente não tem problema. Ei, porque você chegou agora, né? Porque você é novinha, né? Então eu escuto várias vezes isso, mas não é.
Eu até citei Rubem Alves para ela, né, naquele livro, A Escola que eu Sonhei, sem imaginar que existia, né? Ele fala da Escola da Ponte, mas eu falo, né, eu faço ousadamente uma ponte com a SFEC, né? Porque nós somos um grupo de profissionais que tem buscado, embora, né, frente aos obstáculos, fazer essa diferença. E a gente estava discutindo exatamente isso, né? A importância do pertencimento e a importância de você sentir naquele espaço um ambiente de segurança para ser quem você é, para desenvolver as propostas que você acredita e para fazer o outro, fazer e trazer o outro para esse movimento também. Né? Então, assim como a nossa escola, tem muitas outras, né, da educação básica que estão aí com profissionais desenvolvendo projetos, fazendo, buscando novas estratégias. Né? Isso precisa ser publicizado, né? Isso precisa ser fortalecido. Com relação às competências socioemocionais, né, tu já pincelou um pouquinho aí sobre a BNCC, mas eu queria que a gente mergulhasse um pouco mais nessa competência, mas atrelasse também ao currículo e à avaliação, né? Como é que a gente pode conciliar nesse momento tão turbulento, né? Vários colegas já me perguntaram, vários estudantes já perguntaram, como é que a gente avalia, né? Como é que a gente sente se realmente o estudante progrediu nesse contexto de ensino remoto ou aprendizagem remota emergencial e tantos conceitos que são colocados, né? Então, competência socioemocional, currículo e avaliação da aprendizagem. Como é que a gente pode conciliar tudo isso? Tô vendo aí professor querendo fazer prova sobre empatia. Já pensou? Ai, meu Deus. Sueli, eu acho que avaliação é um olhar atento sobre o que acontece na escola, com os sujeitos da escola. Eu acho que a gente precisa. Todo mundo fala que a avaliação precisa. Aquele discurso de sempre. Todo mundo sabe que a avaliação precisa mudar, todo mundo sabe, né? Tem todo mundo fala, tem muita gente que pesquisa, tem muitos livros aí falando a avaliação em diferentes perspectivas. Eu gosto da ideia do olhar, treinar o olhar, preparar o olhar, né? Tirar também os condicionantes que nos foram colocados na nossa formação, na nossa trajetória escolar, sobre o que acontece, sobre a evolução, sobre o desempenho dos alunos, sobre como eles estão aprendendo. Eu acho que nesse momento a coisa menos... Veja, para a gente eu tenho que ter cuidado com o que eu estou dizendo. Eu acho que a coisa menos importante nesse momento é a gente estar avaliando como eles progrediram, se eles não progrediram nesse período de pandemia. Tem coisa mais importante, minha gente. O que é progredir, né? O que é, né? Se eles aprenderam, se eles não aprenderam, se eles assistiram, se eles não assistiram às aulas que o Estado está disponibilizando, se eles fizeram, se eles não fizeram as atividades, quem vai corrigir. Eu acho que, primeiro, você só vai poder fazer essa leitura quando você voltar, quando nós estivermos juntos. Concorda comigo? Sim, sim, Você sim. vai ter muitos dados. Você pode ter lá a atividade que você lança, ela volta já numa tabela quantificada, com gráficos. Isso vai dizer alguma coisa? Vai dizer alguma coisa, mas vai dizer tudo? Não vai. Não. Então, acalma o coração, desacelera, sabe? Mas o sistema está pedindo isso. Tem muita gente que usa esse argumento que o sistema está pedindo devolutiva sobre avaliação, né, para continuar desenvolvendo práticas avaliativas excludentes, focadas apenas na reprodução de ideias, de informações, de conceitos, e não amplia o olhar. Eu acho que a gente precisa, enquanto escola, ampliar esse olhar sobre esse sujeito que está voltando. O próprio Conselho Nacional deixa isso muito claro, que um dos desafios para a volta, não para agora, né? Esse momento que a gente está vivendo na escola, ele está dividido em 3 etapas. O antes, o durante a pandemia e o pós-pandemia. Porque a gente nunca viveu isso antes. Né? A gente já teve outros quadros, a gente já teve outros momentos
em que as pandemias massacraram a sociedade, nós tivemos. Gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas. Mas a gente nunca teve esse quadro pandêmico numa sociedade tão conectada, numa sociedade com tanta gente, numa sociedade que teve, por exemplo, no caso específico do Brasil, migrou o perfil populacional. A gente deixou de ser um país essencialmente rural para um país urbano. A gente nunca viveu isso, né? Então, assim, a escola antes, a escola hoje, com atividades suspensas, com ano letivo que vai ter que recomeçar, porque a gente só viveu o quê? 25 dias, 26 dias letivos. Então, assim, esses 20 dias vão ficar lá na caixinha, mas a gente vai ter que recomeçar. Então, assim, a gente precisa voltar. Vamos voltar. Vamos pensar no pós-pandemia, como a gente vai voltar e como a gente vai olhar para esse menino, né? O Conselho Nacional propõe uma avaliação diagnóstica maciça para todos eles. Então, aí é uma coisa, a escola precisa, já antes, agora, parar para pensar em como a gente vai lançar esse olhar sobre os nossos estudantes, que não deixa de ser uma prática avaliativa. Você está entendendo? E esse olhar precisa considerar as atividades remotas, mas precisa principalmente considerar o momento histórico que nós estamos vivendo. Você entende? Isso. E o próprio estudante como esse sujeito também, né? Histórico das suas Claro, aprendizagens. claro. Não só o E professor. ele voltando, como é que ele está voltando? Por isso que eu falei, né? Da acolhida. Como é que ele está voltando, hein, dessa pandemia? Né? Quais são as sequelas? Quais são as lacunas? O que ele aprendeu, né, nessa pandemia? E aí, por exemplo, eu acho que a gente vai ter um saldo muito mais significativo nessas questões socioemocionais. Porque, Isso. ó, momentos de solidão são fundamentais para a gente se conhecer. E um dos princípios, né, uma das bases do desenvolvimento das competências socioemocionais está centrada essencialmente na capacidade de saber ser. E para saber ser, você precisa entender de você. Você precisa se reconhecer. Então, eu acho que a gente vai ter experiências, a gente pode ter experiências muito valiosas sobre avaliação, especificamente voltadas para avaliação nesse momento. E lógico, eu não tenho como pensar em avaliação dissociando a avaliação de currículo, né? E aí o meu currículo, ele vai estar lá me dizendo que a escola é um espaço para a gente pensar num sujeito, numa perspectiva muito mais integral do que a gente vinha praticando, sabe? Muito mais integral. A dimensão cognitiva é importante? É fundamental, mas eu não posso esquecer da dimensão emocional, da dimensão afetiva, da dimensão linguística, Afetiva. da dimensão, você sabe, aquele sujeito transdimensional, aquele sujeito, aliás, multidimensional, né? E aí vamos fazer juntos. Eu estava falando para as meninas hoje na reunião que eu tive com o pessoal lá do Paulista, falando do que a gente podia pensar para a volta. E a gente falou bastante sobre calendário, falou bastante sobre avaliação diagnóstica, mas uma coisa que eu frisei com uma pessoa que não pôde participar da reunião, só preciso sentar com você para a gente pensar juntos nessa volta na perspectiva da acolhida, né? De olhar para esse sujeito em sua integralidade. Vai voltar muita gente Isso. com muitas dores, mas Com também certeza. E a gente, muita gente mais forte, muita gente, sabe, que teve que ressignificar as relações, que viu, por exemplo, como a professora é importante nesse momento, né? pois é, né? E as relações da própria escola. Eu já falei isso em várias lives aqui do diálogo, né? Os estudantes sempre relatando, estou com Peraí. saudade. Deixa eu fazer uma interação diferente, posso? Falando sobre... Faz, com Vamos certeza. fazer. Presta atenção. Eu recebi um áudio hoje, eu preciso compartilhar isso com você.
sobre a escola. Eu recebi um áudio maravilhoso. É curto. Eu tô no computador. Deixa eu só botar esse áudio. Vocês vão adorar esse áudio. Manda. Cadê? Eu estou aqui. Foi assim. Paulista está lançando atividades conectadas, né? Então, todo dia, toda semana, a gente lança um bloco de atividades conectadas. Sempre na quinta-feira. E aí tem os alunos que têm acesso e, obviamente, a gente sabe que nem todos terão, mas a gente precisava fazer com que a escola tivesse presente na vida dos meninos. E aí, uma gestora escolar, recebeu um áudio de uma mãe que eu achei maravilhoso. E eu quero reproduzir. Não pedi nem autorização, mas eu preciso. Eu posso, porque eu não tô. Eita, lá vai botar no comitê de ética. Eu posso porque é muito divertido. Escuta. Vê se dá para vocês escutarem. Escuta o áudio, que vale. Escuta bem, vou aproximar. Ó, agora. Andréa, muito obrigado. Mandem mais, viu? Para ele sair do Free Fire. Pode mandar, que tá tudo aqui. Agora estudando. Celular. Esqueceram até do Free Fire. Se tiver mais, pode mandar. Se for possível para passar o dia todo, pode ser também. Viu? Ninguém aguenta mais esse Free Fire. Ouviu? Sim. Esse danado desse saíram hoje. As atividades saíram hoje. Aí a mãe manda, a diretora manda pro grupo dos pais. Aí os pais, mande mais. Eu não aguento mais o Free Fire. Eles estão devorando as atividades, né? Devorando. Não, menina. A coisa linda. Léa tá vendo a gente. Léa cuida das famílias com o Val. A gente tem um projeto Escola da Família. A coisa linda que é as famílias também assumindo. Estou falando da pública, mas também tem na privada. Os pais, né? Que eu tenho dito isso sempre. Os pais, a gente hoje, pai sabe direitinho como é importante a escola, o peso dos professores, né? E tem um lado interessante nisso tudo, os pais acompanhando, participando, dizendo que como é bom, mande mais, né? Quando eu disse que a gente vai sair fortalecido disso tudo, eu acho que esse é um dos legados que a gente pode potencializar, a participação das famílias na rotina pedagógica, na rotina escolar das crianças, dos adolescentes, dos estudantes de um modo geral, sabe? Eu acho que a gente pode aproveitar isso, tanto quanto as tecnologias digitais, né, que os professores estão descobrindo os potenciais e estão utilizando, quanto essa coisa da família participando da vida escolar do aluno. Não estou dizendo com isso que pai está virando professor, não. Pelo amor de Deus. Não, certo? do jeito nenhum. Não vai cumprir função. Mas é conhecer, né? Estão mais próximos. Conhecer, inclusive, o que o estudante está desenvolvendo, a atividade que ele está, o que é que ele está aprendendo de novo, né? Então, eles estão sendo desafiados a chegar um pouco mais próximos aí, a ajudar esses filhos. Essa ideia do Free Fire é muito boa. Alguns estudantes adoram. Professora, a senhora joga Free Fire? Meu Deus do céu, não faço ideia do que é isso, menino. Eu não jogo nada. Não tem tempo para jogar, não, mas eles adoram esse joguinho. Se trocaram, né? O Free Fire pela atividade, então realmente essa atividade foi prazerosa. Tá forte. Eu vou pedir licença para dar uma olhadinha nos comentários, né? Eu vi que várias pessoas foram falando. Tem gente que mandou pergunta também. E aí, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a nossa live com 1 hora. Mas aí eu queria te perguntar, você pode voltar ainda? Posso. Pelo menos um pouquinho. Tá tão bom. Então, ótimo. Eu vou dar uma olhada, senão a gente perde os comentários dessa live aqui, tá? E são muitos. Gente, tem uma interrogaçãozinha lá embaixo na tela. Então, quem tiver com pergunta e quiser mandar lá, eu acho que vai facilitar. Porque todo mundo tá querendo mandar recado para o professor Emanuel aqui hoje, né? E aí eu vou me esforçar para ler, se não todos, mas a grande maioria. Então, vamos lá. Estou subindo aqui, eu sou meio lentinha nesse processo, mas a gente consegue. Ai, já perdi, meu Deus. Eu vou olhar, pelo menos as que estão mais próximas de mim, porque toda vez que eu bato nessa tela eu perco, tá? Andréa Paz falou a valorização dos profissionais, né, pelos pais irresponsáveis.
Eli Nobre colocou, em um ano onde um tema da rede é a família, nunca foi tão necessária essa parceria. Né? É outra É coisa que excelente. parece, Elinaura colocou aí, esse é o tema do ano letivo de Paulista. Parece que a gente estava adivinhando. A gente sabia que a família ia ter um papel decisivo esse ano. Foi tudo muito pensado, não foi não, né? Mas enfim. Que ótimo. Muito bom estar nessa conexão, né? É, Irana Brito está falando, sem esquecer da equidade, né, no uso da tecnologia. Muito forte isso. Pois é. Terilda está falando, tem pai querendo receber o salário do professor. Né? E aí... Terilda é uma querida, gestora de escola do estado, foi secretária de educação, mulher potente. Verdade. A gente não paga não. Paga não, sabe por quê? Porque ninguém substitui o professor. Tá certo? Tem não. Tá fora. É verdade. E aí tem gente dizendo também que o professor deveria receber mais, né? Alguns memes que estão rolando aí na internet. Meu Deus, se não estou dando conta de um, imagina 40, né? Como é que é o desafio do professor na sala de aula, né? Deixa eu ver se eu consigo ler mais algum comentário aqui do começo. Eu vi que alguém estava pedindo para comentar sobre a formação dos professores e o uso de mídias, né? A questão a formação midiática, né? Quais são os desafios? Eu vi que subiu essa perguntinha aqui faz um tempo, eu só não vi quem fez, certo? E aí, se você quiser comentar, fica à vontade. Como é que a gente faz, né, para aproximar cada vez mais o professor nesse processo formativo, inicial ou continuada, da educação mediática? Você já falou um pouquinho, né, da dificuldade, inclusive, dos currículos da formação inicial contemplarem essas disciplinas, mas aí, quais seriam os possíveis caminhos que a gente tem para fornecer, né, ou para estimular esse tipo de aprendizagem? Catar as experiências positivas, que tem muita gente utilizando as mídias com função pedagógica, com impacto pedagógico, sabe, muito evidente. E eu acho assim, aprender fazendo. Tem que aprender. Lógico, a gente vai estar lá lendo, pesquisando, procurando, mas para professor, para gente que faz escola, Suelen, você sabe, o valor da experiência construída é fundamental. Não adianta aqui nós, né, construirmos academicamente um discurso maravilhoso, apontando caminhos, alternativas, princípios, valores e regras que não se aplicarão na realidade daquele professor. Então, assim, eu tenho muito, como você já colocou aí, eu tenho muito medo das receitas prontas, dos caminhos construídos previamente. Então, professor, quer utilizar as mídias, tem muito material produzido, tem muita informação circulando, faça uma curadoria bem feita, procure exemplos, né, de experiências bem-sucedidas, pense na sua escola, pense no perfil dos seus alunos, né, pense no projeto de escola que você tem, e aí ajusta e construa suas alternativas. Gente, eu não tenho condições de ler os comentários, me perdoem. São muitos, e eu sou péssima, porque eu toco na tela e ele desaparece. Então, quem mandou pergunta e não foi contemplado ainda, vai nessa caixinha da interrogação, que eu acredito que vai ser um pouco mais fácil para a gente localizar, né? Na cartinha, e aí a gente contempla as angústias e questionamentos de vocês, né? Eu vi vários colegas presentes, né? O Wilson está aqui, dizendo que o professor também precisa investir em si, né? Muita gente parou apenas na formação inicial e fica esperando as coisas caírem do céu. Então, o processo autoformativo também, né? Sendo questionado aí, qual os caminhos de busca que esse profissional também pode trilhar, né? Sozinho para contemplar as suas necessidades também, certo? Você está falando sobre a união de forças. Joyce está dizendo que somos eternos aprendizes, né? Muito bem. Andréia, mais uma vez, resiliência define esse momento que estamos vivendo, exatamente. Palavrinha-chave. E lembra aquela história, Sueli, que a gente quando falava sobre as questões ambientais, dizia, o que a gente tem hoje, a gente não tem uma crise ambiental, a gente tem uma crise de civilização. Está mais que provado. Está mais que provado. E a crise é uma crise civilizatória. Isso que a gente está vivendo hoje é uma crise civilizatória. Não é? Você vê um organismo como um vírus que se alastra, que, sabe, coloca cidades inteiras
em isolamento, suspende aulas de muito... Vai embora?